Oi gente, tudo bem? A gente vai dar continuidade aos nossos compostos orgânicos nas nossas aulas de bioquímica celular. Vamos falar hoje de lipídios. Então, começando sobre as características gerais dos lipídios. Os lipídios ou gorduras, eles são moléculas orgânicas insolúveis em água. Então, eles são apolares e solúveis em algumas substâncias orgânicas, como álcool, éter e acetona. Eles podem ser encontrados em alimentos de origem vegetal e de origem animal, mas o consumo desses lipídios tem que ser de forma equilibrada, porque eles são de extrema importância para o nosso organismo, mas o excesso pode causar algumas doenças, que a gente vai ver mais na frente. São compostos por carbono, oxigênio e hidrogênio e, como falei, são apolares. Podem ser classificados em óleos, que são as substâncias insaturadas, e gorduras, que são as substâncias saturadas. Funções dos lipídios. Eles têm a função de reserva energética. Quando a gente viu o carboidrato, vimos que o carboidrato também tem essa função de reserva energética. Então, o carboidrato é a nossa primeira fonte, mas os lipídios são a nossa segunda fonte de energia. Porém, a maior quantidade de energia que a gente se tem armazenada é em forma de lipídios, tá? Então, ela é reserva de energia, utilizada pelo organismo nos momentos de necessidade e está presente tanto em animais quanto vegetais. Constituinte da membrana plasmática. Ele faz parte da estrutura da membrana plasmática das nossas células. Então, é de total importância aí. É isolante térmico, outra função importante. Nos animais, as células gordurosas vão formar uma camada que vai atuar na manutenção da temperatura corporal, tá? Sendo fundamentais para animais que vivem em climas frios, como o caso dos animais que hibernam, por exemplo. E também dos animais que vivem em ambientes super frios, como o caso do urso polar, né? Eles têm uma camada muito grande de gordura. Ácidos graxos estão presentes nos óleos vegetais, extraídos de sementes, como as de soja, de girassol, de canola, aqueles óleos que a gente usa na cozinha, né? Eles são compostos de ácidos graxos e são usados também na síntese de moléculas orgânicas e membranas celulares. A absorção de vitaminas. Então, eles auxiliam na absorção de algumas vitaminas, que a gente chama de vitaminas lipossolúveis. Aí, entre elas estão a D, a E e a K, certo? Que se dissolvem em óleos. Então, como essas moléculas elas não são produzidas no corpo humano, é importante o consumo, né, de lipídios para ajudar na absorção dessas vitaminas. Então, essas são as funções, tá? Destacando aí principalmente a fonte de energia. Estrutura de lipídios. Então, os lipídios, eles são ésteres, quer dizer que eles são compostos por uma molécula de ácido graxo unida com uma molécula de álcool. Então, aqui, ó, eu tenho uma molécula de ácido graxo e um álcool, que é o glicerol. Unindo, a gente forma o lipídio. Eles são insolúveis em água, porque suas moléculas são apolares, né? Lembrando que a água é uma substância polar. Então, ele tem carga elétrica, ou seja, não tem carga elétrica, e por esse motivo não vai possuir afinidade com água. Tipos de lipídios. Vou falar resumidamente sobre cada tipo de lipídio, tá? E a sua importância. Então, destacando aí os primeiros, carotenoides, que são os pigmentos. É isso mesmo, os pigmentos são tipos de lipídios. Então, dos carotenoides, a gente tem os pigmentos alaranjados, que vamos encontrar na cenoura, por exemplo. Também tem os pigmentos que participam da clorofila, só que desempenham um papel acessório. Alimentos que tem bastante cor, como beterraba, certo? Cenoura, eles vão ter esses carotenoides, tá?
Então, que são ricos em lipídios e ricos em fonte de vitamina A. Por isso que é muito importante para a nossa alimentação. A gente vai ver para o nosso organismo, a gente vai ver em detalhes depois, quando formos estudar vitaminas, tá? A importância delas. Então, os carotenoides trazem benefícios para o sistema imunológico e atuam também como anti-inflamatórios. As ceras estão presentes, né? A cera é um tipo de lipídio que está presente na superfície das folhas de algumas frutas, também vegetais. É o que vai formar uma película, né? É o que dá, por exemplo, aquele brilho na maçã, certo? É o que impede que a folha fique encharcada, né, de água, como tá aí no exemplo. E também está presente em alguns animais, certo? Ela vai ter o papel de ser impermeabilizante e de proteção. Então, ela está presente na superfície das folhas de plantas, no corpo de alguns insetos, nas ceras de abelha e até mesmo aquela cerinha que fica dentro do nosso ouvido. Ela tem a função de proteção do nosso ouvido, tá? Então, é um tipo de lipídio. Não é só sujeira, aquilo ali não é sujeira, não tem a função de estar deixando nosso ouvido sujo e incômodo, não. Ela tem a função de proteção. E o ideal, gente, é quando a gente for limpar, a gente limpar ao redor com um paninho assim delicado. Porque se formos enfiar o cotonete, né, aí ele pode empurrar a cera para dentro do ouvido e causar um zumbido que acaba entupindo o ouvido, certo? Então, cuidado aí ao limpar o seu ouvido. Esse tipo de lipídio, ele é altamente insolúvel e evita a perda de água por transpiração. Então, eles são constituídos por moléculas de álcool, tá? Diferente do glicerol, e um ou mais ácidos graxos. Exercem função de impermeabilização, né? Impede que a água penetre, e proteção. Então, essa cera é que vai nos ajudar, né, a não entrar tanta água, por exemplo, quando a gente toma banho. Apesar de entrar um pouquinho, né, se a gente tiver cuidado, mas é ela que vai nos proteger. Fosfolipídios são importantíssimos, pois eles são constituintes da nossa membrana plasmática. Então, eles são os principais componentes das membranas plasmáticas, tá? Combinando com fosfato, um glicerol e um fosfato. São moléculas anfipáticas, lembrem disso. Que é anfipática? Quer dizer que ela tem uma região polar, que vai conseguir ter afinidade com a água, e uma outra região que é apolar, que a gente chama de hidrofóbica, que vai repelir a água, certo? Então, essa parte de cima aqui, a gente diz que é a parte polar, e a de baixo, que é a hidrofóbica, certo? Hidrofóbica, que é a polar. Então, ele tem a parte polar, que são essas cabecinhas aqui, tá? Que a gente diz que é hidrofílica, tem afinidade com a água, e a outra parte que é hidrofóbica. Isso vai ajudar no controle de saída e entrada de substâncias, né? Transporte de substâncias na nossa membrana. Então, lembrando dessa característica importante dos fosfolipídios, eles são anfipáticos. Glicerídeos. Esses glicerídeos são os nossos famosos triglicerídeos, né? O mais famoso dele é o triglicerídeo. Eles podem ter de 1 a 3 ácidos graxos. Quando eles têm os 3, é que a gente chama de triglicerídeo. Então, é a molécula do glicerol unida com o ácido graxo. Ele é composto por 3 moléculas de ácido graxo. Então, eles podem ser sólidos, que são as gorduras, que a gente chama de gordura saturada. E pode ser líquido, que são os óleos. Agora, a indústria, ela utiliza um mecanismo de hidrogenação, que adiciona hidrogênio nesse composto, e acaba transformando o óleo, né, que é insaturado, em saturado, em gordura sólida. A gente vê muito isso em margarina. E a forma do óleo, ela é menos agressiva, certo? Ela é mais saudável, digamos assim. Agora, já a gordura sólida é aquela gordura que a gente chama gordura trans. É a mais saturada.
Agora, por que eles fazem isso, né? Porque a gordura trans, ela conserva mais o alimento, porém ela causa mais prejuízo ao organismo, tá? Então, cuidado na alimentação para evitar esse tipo de gordura. O ideal são os óleos, por isso que a gente usa mais azeite, por exemplo, do que a gordura sólida, trans, que vai acumular mais gordura na corrente sanguínea, tá? Vai se acumular aí nesses triglicerídeos. Esses triglicerídeos, eles são importantes, certo? Eles são importantes para o nosso organismo. Porém, o excesso deles, tá? O excesso dos triglicerídeos, eles podem causar problemas cardíacos, tá? Entupimento de vasos também. Então, pode dar problema no nosso organismo, problema na nossa saúde. Então, o ideal é a gente manter uma alimentação equilibrada para não ter excesso. O triglicerídeo, ele é ideal para a gente ter energia, tá? Para a gente liberar energia para nossas atividades. Mas quando a gente acumula em forma de gordura ruim, certo? Então a gente tem que ter um equilíbrio aí. Não se pode faltar, mas também não se pode ter em excesso. Esteroides são compostos por 4 anéis de carbonos interligados unidos a hidroxilas de oxigênio na cadeia carbônica. Como exemplo de esteroides, a gente pode citar os hormônios sexuais masculinos, como a testosterona, e os femininos, como a progesterona e o estrógeno. Mas o mais famoso e o mais importante aí, assim, um dos hormônios presentes, né? Um dos esteroides mais que a gente tem mais cuidado aí, no caso, é o colesterol, certo? Então, as moléculas de colesterol, elas são associadas a proteínas sanguíneas, apoproteínas, que vão formar lipoproteínas, que são os chamados HDL e LDL. Costuma-se dizer que a gente tem um colesterol bom e o colesterol ruim. Mas, na verdade, são 2 moléculas, certo? Colesterol é tudo colesterol, é a mesma coisa. Assim, né? Na composição, o que vai alterar é o tipo de proteína. É como se o LDL fosse um colesterol com a proteína mais desastrada, porque na hora que ele vai estar levando, vai transportar os esteroides, ele acaba derrubando, né, excesso de colesterol lá nos vasos. E o HDL é o colesterol mais organizado, que sai fazendo a limpeza lá daquele desastrado, certo? Por isso que a gente chama que o LDL é ruim. Mas, na verdade, a gente precisa de colesterol. Não existe colesterol bom e ruim. Nós precisamos dos colesteróis porque eles vão transportar esses esteroides, né? Como os nossos hormônios. A gente precisa dele na síntese desses hormônios, como também para a síntese, né, da vitamina D. Então, ele é de extrema importância, tá? Então, como é que ocorre aí o funcionamento do colesterol LDL e do HDL? A diferença, como tá aqui na imagem, é a questão da proteína, tá? O LDL é maior, é como se fosse o maior e mais desastrado, tá? Ele tem uma proteína. E o HDL, ele tem mais proteínas, tá? Menorzinho, mais organizado. Digamos assim, tá? Comparando didaticamente. Aí as lipoproteínas do LDL, elas carregam o colesterol que vai ser consumido, tá? Que se for consumido em excesso, ele vai se acumular no sangue, certo? Então, tá lá o colesterol LDL, a gente tem um vaso sanguíneo e tá lá levando os seus esteroides. Levando, né? Pra ser metabolizado. Aí ele acaba deixando cair, né? Ele tá lá com um carrinho de mão. Imagino ele carregando um carrinho de mão com os seus, ele no carrinho de mão carregando lá os esteroides para ser metabolizado lá no fígado. Aí ele acaba derrubando um pouquinho lá no vaso sanguíneo, no trajeto dele. Aí ele fazendo isso sempre, quando ele for em excesso,
né, acaba se depositando ali naquele vaso, né, vai se acumulando aquele excesso de colesterol que foi caindo lá daquele carrinho de mão, quando ele foi levando. Aí, se você tem o HDL numa quantidade boa no seu organismo, né, aí esse HDL, ele vai atrás, limpando a bagunça que o LDL deixou. Então, ele vai atrás, meio que fazendo a limpeza. Ele pega aquele excesso de colesterol que caiu lá no vaso sanguíneo e leva para o fígado. Ele não deixa lá no vaso sanguíneo, não deixa acumular. Então, é como se um levasse de forma distraída e que acabasse derrubando ali. Ele não consegue levar a molécula de forma adequada. E o HDL, quando for a vez dele levar, ele além de levar, ele sai organizando as coisas, organizando o que caiu, certo? Para que não fique o excesso ali no vaso. Então, ó, colesterol é muito importante para o organismo humano, porque ele participa da síntese da membrana celular, na produção da vitamina D, hormônios sexuais feminino e masculino, que é o estradiol e a testosterona. As principais fontes do colesterol são os alimentos de origem animal, como ovo, por exemplo, bacon, carne vermelha, manteiga, laticínios em geral. Se houver níveis de colesterol LDL em nosso sangue elevados, com o tempo ele vai começar a se depositar nas artérias, vai impedir o fluxo sanguíneo nos tecidos. Aí o entupimento a gente chama de aterosclerose. Aí entupindo, né, vai poder causar infartos, né, podem causar até a morte do indivíduo. Então aqui é o caminho normal. Na medida que ele vai passando aqui com o carrinho, ó, levando o LDLs, ele vai acumulando, vai deixando cair. Se você não tem HDL para organizar a bagunça, aí ele vai se depositando até que entope os vasos. Por isso você tem que ter um nível de HDL até alto, né? Para poder equilibrar aí o LDL. E onde é que a gente encontra o HDL? É mais de origem vegetal, tá? Em alimentos ricos em fibras, a gente vai aumentar esse HDL. Então, colesterol é bom, tá? Não tem um bom e um ruim. A gente pode dizer que tem mais desorganizado aí que o outro, e um que vai se tratar da limpeza. Então, vamos aumentar a nossa taxa de HDL para a gente poder manter o nosso organismo em equilíbrio, ter uma alimentação balanceada e não ter problemas futuros, tá? Mesma coisa a questão do triglicerídeo. Se você come massas, açúcares, que para obter energia e vai usar aquilo durante o dia, você não vai ter excesso de triglicerídeo. Então, você tem que comer a quantidade adequada para seu organismo. E auxiliar isso aí com atividade física. Agora, se você come demais e é sedentário, vai acabar acumulando e causando futuros problemas. Então, vamos cuidar da nossa saúde, tá? Não é deixar de comer nada, mas é comer tudo de forma balanceada e auxiliar com atividade física. Bom, alimentos ricos em lipídios. Aí a gente tem aí diversos, né? De origem animal, a gente tem as carnes, peixes, ovos, leite e manteiga. Vegetal, coco, abacate e halogenosas como castanhas, nozes, gergelim e azeite de oliva. Esse aí de origem vegetal, gente, é o que eu disse que vai aumentar lá nosso HDL, tá? Já o essencial para os nossos hormônios e tal, e síntese de vitamina D, são os de origem animal. Então, espero que vocês tenham entendido a aula, tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Curtam, se inscrevam, viu? Principalmente aí meus alunos. Se inscrevam. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Até a próxima aula. Até mais, gente. Obrigada.